A Corrida do Ouro no Brasil é literalmente um período áureo para os estudiosos da história do país. Foi um momento marcante não só para a metrópole e colônia, mas para toda a Europa. As aventuras e desventuras em busca de ouro em terras brasileiras é o tema do Expressão de hoje e da mais nova e rica obra do premiado jornalista mineiro Lucas Figueiredo. Ele está lançando o livro Boa Ventura, a Corrida do Ouro no Brasil, 1697-1810. Lucas, a gente agradece a você por receber o nosso programa aqui em sua casa para a gente falar um pouco sobre o lançamento deste livro. Eu que agradeço. Então, Lucas, você já lançou várias obras, está tratando, dentre outras coisas, de questões políticas, ditadura, casos de corrupção também na política. A vontade de estudar este período da Corrida do Ouro no Brasil tem a ver com uma contextualização dos fatos que vieram a ocorrer posteriormente na história do país? Na verdade, não. Foi uma sorte. Esse livro ele nasceu dentro da redação, como todos os outros. Em 2004 eu recebi uma pauta que era para dizer onde estava o ouro físico, onde estava o ouro retirado de Minas Gerais no século XVIII. E essa pauta me consumiu por 7 meses, que eu fiquei dedicado a ela. Ganhei um prêmio ESSO com esse trabalho e me apaixonei com o tema e continuei estudando ele mais 3 anos para fazer o livro. Mas como você disse, ele acabou complementando as histórias que eu cobria até então, porque até então eu cobri histórias de corrupção, serviço secreto, movimentos sociais, e fui ver essas mesmas histórias, só que 300 anos no passado. E o título do livro é Boa Ventura. Esse Boa Ventura é para os portugueses, para os brasileiros ou para os ingleses? O que faz menção a esse Boa Ventura? Olha, na verdade eu acho que um pouco para todos aí, né? Todos, tipo, uns mais, outros menos, obviamente, mas todos saíram ganhando aí com essa corrida do ouro fantástico que ocorreu no Brasil no século XVIII, né? Eu acho que Portugal, obviamente, ganhou muita coisa, o ouro quase todo ele ficou com a Inglaterra, uma boa parte também na França, mas o Brasil também ganhou, se você pensar que o Brasil foi moldado e se desenvolveu a partir daquela aventura. Daí o termo forjado, né, que você usa na capa do livro, forjou um país. Exatamente, o Brasil ele foi forjado com aquela corrida do ouro. Né? Foram 200 anos de portugueses e paulistas desbravando o interior do Brasil, inclusive desbravando terras que não eram nem brasileiras, que eram espanholas, no estado de Goiás, Tocantins, Mato Grosso e até Rondônia, né? Isso tudo eram terras espanholas que acabaram virando terras brasileiras por causa dessa busca do ouro. Então você citou então que este período ajudou a forjar o país. A decisão de Dom João III em não desistir das terras brasileiras, em investir no país, uma vez que as colônias da Espanha davam muito mais retorno, muito mais lucro à Espanha, e no Brasil não. No Brasil, Portugal via-se numa sinuca mesmo, uma complicação que muitos achavam que deveriam deixar de lado o país. Então a decisão do Dom João III então, foi marcante, foi decisiva para o futuro do país? Foi. Se você imaginar que Portugal e Espanha chegaram aqui no Novo Mundo, mais ou menos na mesma época, e Espanha rapidamente encontra os seus tesouros, vai encontrar onde hoje é a Bolívia, uma grande mina de prata que é Potosí, vai encontrar o Império Inca, onde hoje é o Peru, o Império Azteca, onde hoje é o México, e Portugal fica 200 anos patinando. Né? Portugal descobre o Brasil em 1500 e até em 1700 não se acha nada de valor metálico aqui. Mas essa obstinação de Dom João III, sem dúvida, ela é essencial para que Portugal depois descubra a sua boa ventura. Essa historiografia ela é marcada por várias versões, por contradições mesmo. Você estudar a história a partir da história é um exercício muito complicado, porque são várias versões, afinal de contas, que você tem que colecionar. Até 8 páginas de bibliografia justificam o seu livro. Qual foi a sua maior dificuldade em trabalhar este período da história do país? Na verdade, é mais a quantidade de material que você tem disponível hoje para se estudar. O volume, o mais difícil é você processar tudo que tem. Você tem hoje já trabalhos muito avançados na academia, sobretudo aqui na UFMG, tem um departamento de História que nos últimos anos está mudando
o entendimento sobre a história do Brasil colônia. E você tem uma quantidade de fontes primárias, os documentos da época, que são muito ricos, uma quantidade imensa, que são quilos e quilos e quilos. Então existe, na verdade, uma facilidade pela quantidade de material, mas essa mesma quantidade de material, por ser muito grande, requer do pesquisador muito tempo e muitas horas de trabalho pesquisando. Durou 7 meses de pesquisa, não é? Esse trabalho? Na verdade, mais que isso, porque na primeira fase foram 7 meses e depois foram mais 3 anos, né? Então quase 4 anos dedicados a essa pesquisa. Uma frase, voltando novamente à capa do livro, que fala que essa corrida forjou um país, sustentou Portugal e inflamou o mundo. Significa dizer então que este período foi importante, assim, marcou também para a história de todo mundo, de uma forma geral? Não tenha dúvida, porque até 1700, quando se descobre o ouro aqui em Minas Gerais, a quantidade de ouro que vai ser processado, que vai ser produzido nos 100 anos seguintes, aproximadamente 1.000 toneladas, é maior do que todo o ouro que a humanidade tinha encontrado em toda a sua existência. Então essa quantidade de ouro que se descobre no Brasil, ela vai ter um impacto econômico brutal em todo o mundo, né? Que vai chegar na África com a escravidão, né? Por causa desse ouro, 600.000 escravos negros são trazidos da África para trabalhar diretamente na mineração. Isso é um impacto na África, você pode imaginar, brutal. Na Europa, o excesso de ouro vai abastecer as oficinas francesas, vai ajudar a fazer a Revolução Industrial na Inglaterra, então é um impacto muito grande. No livro também você cita uma frase que fala que o ouro, ele oculta em si muitas fezes. O que seria isso, essa frase? Na verdade, não é uma frase minha, essa frase é do Conde de Assumar, que era o governador de Minas na época, e como toda a área de mineração, a mineração traz em si muitos problemas, né? Muitos problemas sociais, muitos problemas ambientais, né? Atrai muitos aventureiros que não têm compromisso com aquela região onde ele está minerando. Então, para o governador da época controlar esse movimento era muito difícil. Então, e não só ele, várias autoridades da coroa, em determinado momento, eles vão esconjurar essa riqueza que para eles, na verdade, esconde uma maldição. Esse então foi um dos aspectos que colocou propriamente maldição, que você citou no livro. Aliado a isso foram os sentimentos, né, de luxúria, também de desordem, de cobiça das pessoas que iam garimpar este ouro. Aí eu gostaria de saber se há esses dois aspectos, a questão dos sentimentos e também sobre as fezes. Podemos citar que esses sentimentos acabaram sendo herdados pela política brasileira, o que explicam muitos dos fatos, a cobiça dos políticos atuais, a luxúria também. E este é um outro aspecto da maldição das minas, essa herança maldita, entre aspas. Eu acho difícil a gente fazer essa analogia, né? Porque são 300 anos que separam a nossa história. O que a gente pode dizer é que o Brasil foi colonizado com um movimento predador muito grande, né? Quer dizer, exploração mesmo. Não havia a intenção de fazer disso daqui uma nação, né? Era só mesmo, isso aqui era na verdade uma grande fazenda de Portugal, onde Portugal esperava encontrar essas riquezas, explorar essas riquezas. E nesse processo acabou-se forjando uma nação. Então nós somos o processo disso. Agora, você fazer uma analogia de que os políticos hoje repetem os de antigamente seria um pouco prematuro, exigiria uma outra pesquisa muito grande. Precipitado afirmar isso então. Né? Exatamente. Então está certo. E esse período então, já que na política não é correto, assim, não é certo afirmar isso, e culturalmente, qual é a relevância deste período para a construção cultural do país? É muito grande porque se você pensar que a primeira música que nasce genuinamente brasileira, ela vai nascer em Minas Gerais, em decorrência desse movimento da Corrida do Ouro. A arquitetura, a mesma coisa. A primeira arquitetura que não é importada, né, da Europa, ela é nascida também em Minas Gerais, em decorrência dessa Corrida do Ouro. A literatura, a mesma coisa. A primeira literatura brasileira nasce junto com a Corrida do Ouro.
Então é muito importante para a própria formação da alma brasileira esse movimento econômico muito forte. E muitos falam até no país, é conhecido falar o ser mineiro, né? Mineirinho que tem aquele jeito assim peculiar, um jeito típico mesmo. Esse período reflete nesse jeito mineiro, ajudou a construir esse jeito mineiro também? Difícil também a gente falar isso. A gente pode falar em alguns aspectos como a arquitetura. Se você for hoje em Ouro Preto, aquela arquitetura toda você vai ver é do século XVIII, né? E isso molda também as pessoas. Mas naquele momento ainda não existia o mineiro, existiam os portugueses em Minas, os pernambucanos em Minas, os baianos em Minas e sobretudo os paulistas em Minas, né? Então Minas Gerais ela acabou sendo uma junção de vários pontos, né? Ok, Lucas, a gente vai fazer um pequeno intervalo, daqui a pouco a gente continua a nossa conversa. Ok. A expressão vai para um breve intervalo, voltamos já.